Fala, pessoal! Mais um podcast para vocês. O negócio aqui não para. Inclusive, vocês já sabem que existe aqui um tema aqui dentro, um termo que virou aqui dentro. A professora Giovana vai poder me ajudar a confirmar. Existe o Vasverso. Para quem não conhece, existe. Existe o Vasverso, que tudo quanto é disciplina e aula, você vê a cara do professor Fábio. E às vezes no mesmo horário tá aparecendo professor Fábio. Porque tem aulas gravadas acontecendo e tal. E aí o pessoal virou o Vasverso, né? Virou Como Vasverso. assim? O aluno quer saber como assim? Tá num lugar e no outro ao mesmo tempo. São mundos paralelos. Brincadeiras à parte, gente. Nós vamos falar de um tema hoje muito importante, que é a comunicação empresarial e a comunicação interna. É claro que quando eu não precisaria utilizar o termo comunicação interna. Quando eu falo de comunicação empresarial, eu já vou englobar a comunicação interna. Mas eu quis trazer exatamente para nós podermos enfatizar a comunicação interna. Porque é um dos grandes problemas nas organizações. É a forma de comunicação. Como as coisas chegam para os colaboradores, para os stakeholders, ou seja, para os sócios, para os funcionários, para a sociedade. Como é que essas informações estão circulando? E vários problemas surgem a partir daí. E hoje estou aqui, mais uma vez, com também a Giovana Verso, né, que está em tudo quanto é live também. Eu estou criando meu próprio multiverso. O multiverso da loucura. Da loucura. Exatamente. Não é só o Doutor Estranho que tem o multiverso da loucura. E detalhe, no Vasversus vocês vão ver minha cara também, porque então, eu inicio a aula me apresentando e falando, pessoal, eu vou acompanhar a aula com vocês, a aula do professor Fábio. É o Marques Verso e o Vasverso. Exatamente. Né? Meu Deus do céu, gente. Então já podemos fazer o Marvas. Depois do Marvel, tem veio a o Marvas. É bem provável que eles estejam assistindo uma aula nossa aí enquanto tá assistindo esse podcast. Enquanto tá assistindo esse podcast. Vai estar não disponível. É difícil. Normal. Não é difícil. Mas, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Giovana, obrigado por mais uma vez estar aqui, né, aceitar o convite, né, de livre e espontânea pressão. Né? Sem pressão. Sem pressão nenhuma, né? Não, a gente fala assim, ou vai. Né? Porque se não for, lascou-se. Exatamente. Não, brincadeira, não tem isso não, né, Giovana? Graças a Deus a gente faz. Essa comunicação é bem feita, né, Fábio? Aliás, eu até brinco lá, e a Giovana sabe disso, eu falo que se eu pudesse eu fazia isso aqui o dia inteiro. Porque gravação, edição, essa coisa de falar, trazer conteúdo, tá na frente das câmeras, é algo que eu amo fazer. Quem conhece o Fábio sabe que o Fábio gosta desse meio. Aliás, eu sou o cara que falar de comunicação é quase uma vírgula, porque eu adoro comunicação. Imagina, né? Gente, o Fábio nem conversa. Eu sou quieto. É quietíssimo. Eu sou uma pessoa introvertida, uma pessoa não tanto converso, quanto... né? Eu tenho ali, sou vergonhoso, tenho vergonha, sou tímido. Né? Senhor Giovana, vamos lá, vamos falar desse tema. Vamos conversar. Você que já atuou em outras organizações, eu que atuei em diversas organizações, eu que também em consultoria em algumas outras. Falar de comunicação dentro das organizações. Tá aí uma ferramenta que pode ser um grande telefone sem fio. Pode ser uma grande... Eu vou usar um termo assim, bem religioso. Pode ser uma grande bênção ou uma grande maldição. Exatamente. Ou pode virar um grande telefone sem fio, ou pode virar uma grande ferramenta na empresa. Porque é uma informação simples. Às vezes você está falando, né, de Chico Buarque de Holanda e o cara entende Chicão do Bar de Loanda. E aí a coisa já complicou tudo. Acho que muita gente já brincou de telefone sem fio, né? Meu Deus do céu. A Mariquinha está com a xuxinha amarela. Chega lá no final, a Mariquinha tá careca. Mais ou menos. Sem ofensa, Fábio. Eu vou entender isso como carecofobia, entendeu? Eu não podia perder essa, Fábio. Eu falar nada não, tá? A gente vai olhando isso na hora de manter a contratação na equipe. Pelo amor de Deus. Olha que maldade. Mas um negócio legal, Giovana, quando a gente fala de comunicação, é exatamente isso que você falou. O grande telefone sem fio. O grande telefone sem fio. Mas por que será que isso acontece? Vamos tentar entrar nesse métier. Vamos tentar... O que a gente pode usar como exemplo? Vamos jogar aí. Fui numa reunião. Como que eu vou passar isso pra frente? Por exemplo, nós temos um dia a dia bem assim. Exatamente. Porque nós temos as reuniões que eu sou coordenador de núcleo. Então eu tenho reunião com a coordenação geral junto com outros coordenadores de núcleo. E eu tenho que chegar na equipe e trazer as informações,
pelas quais ali foram debatidas. Exatamente. E se eu não conseguir ser assertivo na forma de passar, eu já comecei a causar o problema. E vira um grande telefone sem fio, né? Porque, por exemplo, aconteceu a situação X, aí você passou pra mim, passou pro restante, aí às vezes o restante, né, vamos supor aí, não passou da forma correta, aí aquele restante vai lá no coleguinha, nossa, você tá sabendo disso, disso e disso? Olha o montante, olha o telefone sem fio. Então, essa questão tem que ser assertiva. Chegar na equipe e passar a informação correta. E não somente um líder, né? Todos devem passar a mesma Eu vejo que o grande informação. erro da comunicação está na forma como ela é passada. Exatamente. Hoje, com tanta tecnologia que a gente tem à nossa disposição, não dá mais para a gente ficar caindo nas armadilhas de uma comunicação errônea apenas dentro de uma reunião, de forma verbal. Tem uma frase que a minha avó sempre fala pra mim, que é: a palavra quando sai da boca, ela não volta mais. Então, se policie, né? Uma das características da comunicação é saber falar e como falar. Ser assertivo na sua fala, né? Então, esse, na minha opinião, é um dos grandes Tem erros. até um ditado que fala assim: a bala disparada, a flecha atirada e a palavra dita não tem mais volta. Exatamente. Só vai. Só vai. Depois que falou, não adianta. Não tem como, não volta. Então, mas é interessante agora o ponto. Vamos colocar algumas questões. E por que que isso acontece? Veja se você concorda com o meu pensamento e coloque o seu ponto de vista também. Primeiro, as formas como são passadas as informações. Vou corrigir minha frase. Os meios que são utilizados para passar as informações, muitas vezes não são eficientes. Exatamente. Olhando para um olhar, né? Olhando para um olhar. Foi lindo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Tendo um olhar. Precisamos nos unir para fazermos parcerias juntos, né? Essa foi boa, essa eu fui longe. Tendo um olhar empresarial, você precisa ter uma ferramenta e uma só ferramenta para passar as informações. Boa. Essa questão de ter 5, 6 lugares para você passar uma informação não funciona, né? Porque daí eu passo em uma ferramenta que era para ser a ferramenta e não é, aí eu vou lá e passo na outra, aí tal equipe não recebeu, aí outra equipe não recebeu, chega no dia da entrega da demanda, ninguém entendeu, ninguém recebeu. Então, eu acho que essa é a grande questão, uma das grandes questões. Tendo um olhar empresarial, ter uma ferramenta é ter uma ferramenta. Exatamente. Não, olha, pessoal, essa é a nossa ferramenta. É aqui que você deve... Todas as comunicações, todos os processos, tudo será feito por aqui. Tudo Ponto. será colocado aqui. Porque eu, como funcionário, eu sei que eu tenho que chegar e olhar dentro da minha ferramenta de comunicação com os meus gestores. Então, eu vou chegar lá, eu vou olhar o que eu tenho que fazer, o que tem hoje? Quais são os recados, né? Ter apenas uma ferramenta assertiva, uma ferramenta que funcione, né? Tenho ali minha ferramenta, não, todos os meus funcionários, toda a minha equipe vai entrar, vai olhar e tudo vai ser passado em um único lugar, porque acontece muito disso. Ah, eu passei para fulano, passei para ciclano, não chegou. Ah, mas por que você não fez? Ah, eu não tô sabendo, não chegou em mim. E é onde começa o conflito. Exatamente. Mas na verdade, o que acontece com as empresas hoje? Em primeiro lugar, na hora de pensar em comunicação interna, exatamente a escolha da ferramenta. Vão contratar um sistema, por exemplo. Um que funcione. Um sistema péssimo, que não abrange toda a busca de informações e relatórios que sejam pontuais e confiáveis. Exatamente. Porque se você não tem um relatório confiável, como é que você toma uma decisão? Hoje é necessário que o gestor invista em um sistema bom. Sem um bom sistema, não adianta. E né? Da mesma forma que eu tenho que ter um caminho para minha comunicação, eu também não posso ter diversas ferramentas para resolver o problema de um sistema. Exatamente. Isso também atrapalha o processo de comunicação no resultado das informações. Então eu tenho um sistema, mas eu tenho que usar planilha para uma, planilha para outra coisa, planilha para outra coisa, planilha para outra coisa. Isso, planilha Aí pra você aquilo, tem, para fazer uma informação, você tem 20 planilhas. Exatamente. Sendo que o correto era ter ali um sistema, um ERP, né? Que é um sistema top. Não, esse sistema aqui vai colocar todas as minhas informações e vai abranger todos os setores.
né? E aí eu não preciso de um monte de Excel para resolver uma coisa só. Porque o Excel é bom. Sim, uma mas boa ele é para ferramenta. usar para coisas pontuais. Agora, quando você começa a usar ele como a ferramenta central Não para tem poder como. tapar buraco de um sistema que não entrega, você começa a causar riscos comunicacionais e estratégicos. Exatamente. E gera um conflito, porque às vezes são muitas pessoas ali mexendo naquilo, e aí Aí vem o acaba. ditado, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Exato. E aí, às vezes, um sem querer comete um erro, aí já dá problema lá no outro, aí já começa a tal da fofoca, e aí já vira um conflito, e já vira uma perturbação, e são coisas que podem ser evitadas, né? Esse é um ponto-chave, então eu acho que nós estamos tendo o mesmo pensamento nesse sentido. Primeiro, eu preciso ter um ERP, né? Gastei o inglês agora, hein? Não é ERP, não é ERP. Eu né? falei no pobre pra vocês entenderem. O é Fábio já dá uma gastada. né? É o Enterprise, como é que é? ERP é Enterprise Research Planning. É isso. Eu nunca memorizei. Eu sempre Enterprise na faculdade Research a professora ela era mais simples, né? Ela falava assim, ó, é o MRP, o MRP1, o MRP2 e o ERP. Eu falei, ótimo, melhor maneira de memorizar. E quando você tem um sistema que ele te dá isso, então você tem toda a parte de comunicação e mensageria por ali. Exatamente. Fica muito mais prático. Você não tem que criar adendos para a ferramenta, o que também vai evitar diversos problemas, porque a integração de um sistema só causa uma comunicação única e não uma diversidade de comunicação. Né? Já ouviu aquela do barato sai caro? Oh! Às vezes ali, não quero investir, vamos fazer assim, vai sair caro. Depois a gente mexe. Depois a gente mexe, aí depois vira eu gasto. o prove sempre, né? Não é provisório. Não, aí depois eu gasto com isso, porque realmente hoje um bom sistema é de um valor mais alto, né? Acaba gastando, porque tem toda uma equipe por trás disso. Mas esse custo, Giovana, vale e aí a eu pena. vou falar como professor de gestão financeira. Vale Esse custo você tira na velocidade de relatórios que são feitos depois. Você recupera aquilo depois. E na minimização de erros e maximização produtiva. Ele compensa. É uma forma de você recuperar. Tudo bem, você vai ter um grande gasto, né? O trâmite, às vezes, para sair de um para o outro não vai ser tão fácil, só que você vai ser recompensado depois, né? Eu fiquei um tempo mexendo com reforma em casa e eu vou lembrar de uma frase assim que a minha esposa e o meu mestre de obra falavam ali. Ele falava, para fazer bem feito e mal feito, você vai gastar o mesmo valor. Exatamente. É o mesmo tempo, gasto, mesmo valor. A diferença é o que você quer fazer. Exato. Escolhas. Né? Escolhas. Então, já que eu vou ter que fazer, que eu faça o bem feito. Que eu invista no melhor. Se você já tem que fazer, Exato. Já faça bem feito. Gente, não dá pra gente ficar na gambiarra quando a gente fala de comunicação interna. E sem uma boa comunicação dentro da empresa, uma comunicação interna, externa, não vai pra frente, Fábio. Que daí entra outro ponto. Se eu não tenho uma comunicação interna eficiente, eu não consigo ter uma comunicação externa ou comunicação empresarial com o mercado eficiente. Exatamente. Aí de certa forma, eu estou prejudicando o meu produto final, meu serviço final, o que eu vou entregar. É a velha premissa. Se eu não cuido de dentro de casa, como eu quero cuidar da casa dos outros? Já escutei muito isso. Se você é assim, aqui, imagina na sua casa. Pois é. Se você não é organizado no seu dia a dia, você não vai ser organizado dentro do seu trabalho. Se você não tem uma boa comunicação fora do seu trabalho, você não vai ter uma boa comunicação dentro do seu trabalho. Então, você diria, Giovana, que hoje a comunicação interna ela pode ser responsável, inclusive, no melhoramento de faturamento da empresa? Sim. Sim. Porque, é igual eu falei, sem uma boa comunicação interna, como que vai ser o resultado do meu serviço lá na frente? Eu estou prestando um serviço, só que lá dentro tá tudo desorganizado. A pessoa que está me contratando, ela vai sentir, né? Vai vir as reclamações, aí entra o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui, né, muita gente conhece, hoje é o grande rosto das empresas, se a gente for. Porque todo mundo que vai comprar alguma coisa vai lá no Reclame Aqui, ou vai, né, contratar um serviço. É isso que eu quero para minha empresa? É essa forma que eu quero me comunicar com o meu cliente? Então, eu tenho que organizar a minha comunicação interna para que a minha comunicação externa esteja de forma positiva. Exatamente. Né? Que eu esteja passando uma boa imagem. Aí entra exatamente isso. Porque quando a gente fala de comunicação interna, comunicação empresarial, a gente fala de 3 níveis dentro da empresa, né? O nível estratégico, o nível tático
e o nível operacional. E eu acho que todo mundo que já fez um curso de graduação na área de gestão já ouviu isso. Já. E parece que é um negócio que persegue, né, a gente? Todo lugar é estratégico, tático, mas tem planejamento gente... estratégico. Mas muitas pessoas ainda não entenderam, talvez, como é que isso é na prática. Por quê? O que é o nível estratégico? É quem manda na empresa. São os donos, os proprietários, os diretores, o que vão tomar decisões a nível estratégico. Para onde a empresa vai? Qual que é a meta da empresa? O que eu busco? Qual mercado eu tenho que atingir? Como que vai ser o investimento da empresa? São decisões a nível estratégico. Eu sou o dono da empresa, eu preciso tomar decisões a nível global a todo da momento. empresa. O nível tático, eu sempre gosto de exemplificar, Giovana, de uma maneira bem simples. São os meus líderes, meus chefes de departamento. O que é esses líderes? Eu tenho vários setores na empresa, eu tenho os líderes de cada setor. Tem que ter ali um líder em cada setor. Esses táticos vão pegar essas decisões estratégicas que vão ser passadas para eles e vão criar ações e planejar ações, colocar indicadores, colocar metas para quem fazer? O operacional. Exatamente. Que a gente chama de chão de fábrica. Que são as pessoas do operacional, do dia a dia, que muita vão lá produzir, ou vão atender. Muita ou vão gente ouve esse termo, né? Do chão de fábrica. Que é um termo que virou... tanto que é chão de fábrica, entre aspas, né? Entre aspas. Porque não é sempre só em fábrica. O chão de fábrica que a gente fala assim, é a pessoa que vai colocar a mão para fazer as coisas. Exatamente. Então o que é interessante? Se eu não tenho uma comunicação, como é que vai chegar lá no operacional o que foi decidido no estratégico de maneira correta? E vira um telefone sem fio. É o telefone sem fio de novo. Porque daí a direção parte de uma forma, aí que passa para os líderes, aí os líderes vão lá para de outra forma, e aí o operacional vai lá e faz de outro jeito, que nem era o jeito que era para ter feito. Gera um conflito. Aí, vamos lá de novo. Entendeu? O conflito que gera isso dentro de uma organização, que gera uma, né, ali como que eu posso usar? Desmotiva até o operacional. Né? Uma má comunicação é capaz de desmotivar muitas pessoas. Com certeza. Porque a comunicação, as pessoas às vezes pensam que é só o que está escrito. Não, várias coisas. A entonação da palavra, o jeito de passar. Aí, se você fala de uma maneira muito imperativa, isso pode passar uma ideia que você está mandando e ficar uma coisa muito chata. Então é complicado. E a comunicação é algo complicado. Por quê? A comunicação existe o que eu quis dizer, e o que existe o que você entendeu e existe o que era para ser dito. O que era real ser dito. E hoje, nós temos a facilidade nas mãos, nessa questão de se comunicar. Hoje é tudo muito fácil você passar uma informação para frente. Então depende da forma que você vai passar. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma ferramenta na nossa mão. Nós temos uma grande... Que é fácil, que a comunicação está muito na nossa mão, mas mesmo assim não está. Exatamente. Porque o que tem de pessoas que escrevem de uma maneira que não passam a informação de uma maneira correta, não está escrito. E vem muito também da questão da interpretação, né? Às vezes eu te mando uma mensagem e você entende do jeito que você quiser. Aí, mas eu não gostei do jeito que você falou. Nossa, mas eu nem quis dizer dessa forma. Olha o conflito. Entendeu? Olha a comunicação interna. Dependendo para quem, eu prefiro mandar um áudio. Tem a facilidade do áudio. Entendeu? Então, assim, é uma grande ferramenta? É uma grande ferramenta, mas pode ser uma grande destruidora. Sim. Inclusive dentro de uma empresa. Exatamente. Por isso que eu coloco também, que você colocou bem no começo, a empresa ela precisa escolher qual ferramenta ela vai usar para comunicação interna. Para não ter esse problema. Algumas empresas usam o painel de recados, né? Tem. Que eu acho que o painel ele nunca vai morrer, dependendo do tamanho da empresa. É importante ter lá algumas informações que são mais gerais. Eu acho que o painel ele é importante. As tarefas do dia, por exemplo. O que é mais urgente, o que não é. Agora, outras coisas painel. você tem ali hoje que você pode mandar hoje através de um aplicativo da própria empresa aqui um checklist do dia, das tarefas do dia. Nós, por exemplo, no nosso trabalho, nós usamos o Planner da Microsoft. Tem o Planner e o Teams também, E o Teams né? para as reuniões, para a nossa comunicação interna. Há reuniões que realmente a gente entende que às vezes precisam ser mais internas, às vezes é meio fora da ferramenta. Mas assim, tudo que é passado nessa reunião interna tem que ser passado de forma correta na ferramenta. Porque daí, essa informação colocada lá, ela vai ser disparada. E a gente tá falando aí de milhares de pessoas, né? Sim, exatamente. Uma empresa grande, imagina, uma empresa grande, vamos supor aí um banco.
né? Uma má informação dentro de um banco pode acontecer catástrofes, né? Porque a gente tá falando aí de dinheiro das pessoas. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, um líder que passou ali de uma forma que não deveria ter passado, né? Deus me livre, mandou deletar ali a conta de alguém, não podia, mandou tirar o dinheiro, Mas vamos se pensar supor em banco, aí, né? um zero a mais pode causar uma catástrofe. Pode ser ótimo e pode ser horrível. Pode causar um problema seríssimo. Então, olha o problema. Por isso que, na minha opinião, tem que ter, sim, apenas uma ferramenta e as informações serem passadas, assim, de forma assertiva. Olha como uma informação ela pode ser passada e pode causar até uma ansiedade no funcionário quando não é pensada. Eu vou dar um exemplo para você entender isso. Vou falar de duas maneiras. Vou falar da primeira maneira, tá? Eu sou o seu superior e eu mando a mensagem para você no WhatsApp assim, com essa entonação. Às 14 horas, por favor, passar na minha sala. O que você já pensa? Nossa, você manda ele Você embora. vai ficar até as 14 horas passando mal. Porque você vai achar que você fez alguma coisa. Você chega lá, eu começo a falar que você não era nada. Era só para passar um aviso. Agora, olha a diferença de eu falar assim. Ô, Giovana, tudo bem? Boa tarde. Olha, hoje às 14 horas, vamos fazer uma reuniãozinha porque eu quero te passar algumas metas para esse módulo. Pronto. Eu não vou ficar ansiosa, eu já sei o que é. E não Acabou. vou pensar, gente, o assunto já foi ali, o assunto central já foi falado. Então, você já fica... Agora, se eu falo com uma entonação de voz diferente, já falo o assunto meio oculto, qual a sensação que eu te causo? De medo. Que é a linguagem utilizada. Exatamente. Né? Então, assim, imagina. Nossa, meu Deus do céu, o Fábio vai me mandar embora. Meu Deus, o Fábio tá bravo. Meu Deus, o que eu fiz? Aí a pessoa já volta lá atrás, já recapitulando tudo que fez pra ver na onde que errou. Onde que errou. Aí não consegue, né, ser produtivo ali na hora, produzir o que tem pra fazer, porque tá ansioso. O que eu vou fazer agora? Chega lá, não era nada. Então tem coisas que eu falo. O falar, ele tem que ser assertivo. E às vezes, às vezes você quer ser econômico em palavras, mas tem que tomar cuidado. Pausas na fala, entonação da voz, tudo isso vai passar uma sensação nessa comunicação. Uma comunicação também, assim, que causa muito problema, é uma comunicação mais agressiva. Com certeza. Né? Isso, além de gerar problemas futuros para a empresa, gera também problemas para o funcionário, né? Tenho aí relatos de pessoas que saíram da empresa por conta da maneira da comunicação. Olha, toda reunião eu sou tratado mal, toda hora de me passar uma demanda, me passa grande com perigo que as isso. empresas hoje estão correndo. Mas claro que muitos já não estão mais fazendo porque estão levando tanto processo nas costas. Que hoje é que já muito não fácil fazem. processar, Vai fazer né? uma reunião e fala assim, porque você tem que fazer, nós somos um time, se você tá doente, você que se vire, ou você, se você faltou, você vai se ver comigo. Uma comunicação de medo, né, Fábio? Se você faltou, você vai se ver comigo? Mas peraí, gente, Que isso, gente? isso é ameaça, isso é assédio moral, né? Olha aí o tanto de processo, porque o indivíduo tem necessidades e problemas são constantes, porque as pessoas têm vidas fora da empresa. E é isso que cabe à gestão entender. Não, o meu funcionário vai ter dia que vai estar doente. Então, onde já se viu fazer o meu funcionário trabalhar doente? Que produtividade que ele vai me dar? Ele não vai ser um bom funcionário trabalhando doente. Além de ficar mais doente. Então, por isso que hoje você vê casos de processo o tempo todo. Sim. Sim. Tô processando a empresa que eu trabalhava. Por quê? Porque me trataram mal, porque me fizeram trabalhar doente. O que não cabe hoje, nunca coube, mas hoje menos ainda é assédio moral, assédio sexual. Não dá, gente. Não dá. Eu acho que o ambiente de trabalho, você tem que entender que é um ambiente que tem que ter companheirismo e respeito. Exatamente. Tá? Você vai ficar ali o tempo todo lidando com as pessoas. São pessoas... Se eu sou o dono, são as pessoas que estão fazendo você ganhar o que você tem na sua conta bancária. Se você hoje tem uma boa condição financeira, se você é dono, Foram por conta do Zezinho que tá lá trabalhando pra você. Inclusive, nós fizemos um podcast falando de gestão de pessoas. É regra. Sim. Se você só ganha dinheiro com pessoas. Acabou. Você precisa das pessoas. Ninguém faz nada sozinho, Fábio. Ninguém faz nada sozinho. Até quem mexe, sei lá, com animais. Você não faz nada sozinho. Você depende de pessoas. Você precisa das pessoas. Em algum pessoas. nível você depende de pessoas. Porque você vai ter que... Se eu vou comprar alguma coisa, eu dependo de pessoas porque eu vou ter que comprar de algum lugar.
Se você vai vender, você vai depender de pessoas que você vai vender para pessoas. Você pode até trabalhar sozinho, mas você vai depender nas duas pontas de pessoas. Até dentro ali de uma grande indústria que fabrica produto X, tem que ter pessoas ali cuidando. Então, tudo tem pessoas. E a forma como eu me comunico e trato aquela pessoa é a forma como eu estou refletindo a maneira que eu sou, né? Então, se eu tenho uma comunicação agressiva, eu estou fadado a ter um processo. Exatamente. Né? Uma das regras que eu falo muito e eu vejo falhas muito grandes nisso, né? Dentro de empresas, as pessoas parece que perderam a vontade de falar boa tarde, boa noite, bom Sim. dia, né? Eu acho ridículo. Eu trabalhei em algumas empresas grandes e você viu o pessoal sentando, cada um na sua mesa. Não dava um oi, não tem uma boa comunicação. Eu falava boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como se fosse, assim, um monte de robozinhos, né? Gente, peraí. É o mínimo para você criar um clima ali de amigável de trabalho. É um clima aconchegante, né, Fábio? Porque se nós formos colocarmos assim na ponta da caneta, a gente fica mais no trabalho do que em casa, Isso é fato. né? Os dias vão passando e a gente está sempre mais no trabalho do que em casa. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Há empresas que trabalham menos, outras mais, e entra a questão da folga, tudo. Mas eu não tenho uma boa comunicação dentro da minha empresa. Já não estou tendo um dia bom. Chego lá, não vou ouvir nenhum boa tarde. Às vezes até do meu gestor. Meu gestor chega lá, não fala com ninguém. Ou então até o gestor chega e fala assim, Giovana, leva isso aqui lá pro setor tal. Não me deu. Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Giovana, você poderia, Por por favor, né? Ué, tudo bem que você é meu chefe ou coisa assim, mas você não é assim que funciona, né? Eu acho que o obrigado, depois que a pessoa fez, olha, por gentileza, por favor, por gentileza. Né? Com licença. Exato, teve um lugar que eu trabalhei que o meu chefe, o meu gestor sempre falou assim, olha, Giovana, todo lugar que você for, sempre dê um boa tarde. Ele falou isso pra mim. Qualquer hora? Qualquer hora do dia. Ele falou, não, tá bom, porque eu ficava à noite, era legal falar boa noite, não tô brincando. Ele falava assim pra mim, que todo lugar que eu fosse, era pra eu chegar lá e falar um boa tarde, falasse um bom dia, falasse um oi, porque ele falou assim que era o mínimo da educação. E era uma coisa que ele ensinava pra todo mundo ali no nosso setor, porque era onde ele mais, né, convivia, né? Era onde ele mais ficava. Ele falava assim, ele me chamava de Didio. Ele falava assim, Didio, todo lugar que você for, você cumprimente as pessoas. Dê um boa tarde, dê um bom dia. É básico. Mesmo que você esteja tendo um dia ruim. Isso já começa com a comunicação assertiva, Exatamente. né? É uma coisa que ele sempre fez, mesmo que ele estivesse num dia ruim, que é normal, as pessoas têm seus dias ruins. Ele chegava na sala e falava, oi, gente, bom dia. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Né? Tá tudo bem aqui? Estão precisando de alguma coisa? É uma comunicação assertiva, né? E é interessante isso, porque olha como que é a questão da comunicação, como tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser de fácil compreensão, porque você não sabe o que a outra pessoa vai entender muitas vezes na sua fala. Exatamente. Tem até uma história da Fafá de Belém, ela numa entrevista, eu dei muita risada. Diz que ela foi para Portugal com a equipe fazer um show. E ela foi num restaurante, isso era uma sexta-noite. Restaurante maravilhoso, diz que adoraram a comida, todo mundo elogiou. E ela ficou encantada, ela falou assim, eu vou fazer o show no domingo, vou voltar aqui. Foi perguntar pro dono, tudo bem, o senhor fecha o restaurante nos domingos? Né? Ele falou assim, não. Então, que bom, obrigado, tá? Beleza, saiu. Chegou domingo, Tá fechado. Tava fechado. Ué. Ela ficou indignada. Ele falou pra mim que não fechava. Aí ela chegou e voltou na segunda. Né? Uhum. Aí tava aberto. Poxa, eu vim ontem, o senhor falou que não fechava. Pois eu não fecho. Mas tava fechado. Como é que eu fecho se eu não abrir? Ai, meu Deus. Porque a pergunta deve ser, o senhor abre aos domingos? Exatamente. Entendeu? Então, é a língua portuguesa, o português de Portugal, que é mais expressivo. É bem diferente do nosso, bem diferente. O outro caso foi uma entrevista que teve, que a repórter foi entrevistar a criança, e ela combinando, até virou meme. Ela entrou combinando com a criança, falando assim, olha, eu vou te perguntar, vou falar pra você assim, que você tá passeando aqui, as crianças, você vai falar assim, olha, tô aqui, tô muito feliz, nananã, beleza? Tá. Aí ela começou, aí entrou ao vivo. Não, estamos aqui, e daí que você tá passeando aqui? Como é que foi seu passeio? Eu tô aqui, passeando aqui, nananã.
A menina repetiu. Ela explicou o que era pra ela falar, ela entendeu na íntegra, Ela né? explicou, Mas essas brincadeiras aqui, só pra gente entender a importância de dar assertividade na comunicação, né? A clareza, você deixar claro o que você pretende com a sua comunicação. Porque comunicar não é o que eu falo, e sim o que é compreendido. Exatamente. É a forma que eu passo e como a pessoa vai entender. Você tem que passar de uma forma com que ela entenda o que você tá dizendo, né? Pra não ter um problema futuro. Acho que a gente poderia até deixar como dica pra galera aqui que uma comunicação interna coerente é aquela que seja clara e que seja assertiva. Exatamente. Tem até uma disciplina que os alunos às vezes perguntam: por que eu tô fazendo essa disciplina? Comunicação e expressão. Comunicação e expressão. Tem em todos os cursos, né? Todos os cursos. Se não me Porque engano, comunicar, se expressar é fundamental para que o outro lado entenda o que eu quero dizer. Exatamente. Ponto. Então, às vezes você que tá assistindo não entende, porque, por exemplo, os alunos da saúde, né? Ou os alunos de outra área também, você tá o da saúde. Mas por que tem essa disciplina no meu curso? Você precisa saber se comunicar. Até para passar um laudo. Imagina um laudo passado errado. Meu Deus do céu. O problema que vai causar para aquela família. Então, por isso que é importante ter essa disciplina, por isso que é importante saber se comunicar e saber se expressar dentro do seu Conhecer as local de palavras, trabalho. saber o que significam as palavras para utilizá-las da maneira correta. Exatamente. Isso vai também ajudar muito na comunicação. Eu lembro uma vez um aluno que foi apresentar um trabalho, eu dei muita risada no dia. Não conhece a palavra, não usa. Se é difícil, deixa pra Ele lá. apresentou o trabalho todo empolgado tal, e aí ele terminou assim: quem tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Eu olhei, falei: oi? É porque não hesite em perguntar, não fique hesitoso, né? Pergunte se tiver. Agora, excite, eu já imaginei alguém excitado perguntando pra ele. Falei: gente, mas que viagem. Comunicação, saber usar as palavras. Essa questão, você me fez lembrar de coisas bem engraçadas. Essa questão de siglas em inglês na faculdade, eu sofria muito, inclusive em disciplina de sistemas de informação, marketing, tem muita sigla em marketing. PODC, Então, por exemplo, 5W2H. quando chegou na época dos sistemas de aprender sobre, eu tinha que simplificar, porque senão eu não ia pra frente. Gente do céu, era muita coisa difícil pra minha professora passar. Falei: não, professora, vamos simplificar isso aí, pelo amor de Deus. Não tem os negócios. Então eu nem arriscava. Essa questão que você falou. Se você não conhece, não tenta utilizar. não tenta. Então eu sempre simplifiquei pra não passar nada Eu errado. sempre falo que se você não pensar bem, o resultado vai ser SDS. SDS? Só Deus sabe o que vai acontecer. Sabe. Muito bem, Giovana. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença Eu aqui, que tivemos esse papo agradeço. sobre comunicação. Acho que a galera conseguiu entender bem, né, galera? Olha o que é comunicação. Olha a importância de uma comunicação que pode fazer toda a diferença dentro do ambiente organizacional. Exatamente. É isso aí. Inclusive, o nosso papo aqui. Espero que a nossa comunicação Que a gente tenha tenha se sido comunicado clara, né? bem, né? Maravilha. Se não entendeu, assista de novo. É. Nós tentamos ser o mais transparente possível aqui com vocês, tá bom, gente? Agradeço, obrigado, Giovana. Não Eu esquece. que agradeço. Qual que é o pessoal te seguir? É o meu G com 2 Es, tá? G. G.Marques. Olha que maravilha. @g.marques. ge.marques, tá? E @vaz na minha. Segue lá, faz uma print, marca a gente. Vai ser um prazer compartilhar vocês nos stories lá, tá bom, gente? Então, obrigado e até um próximo encontro.